Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de dar prosseguimento naquela palavra que eu comecei falando, contando aquela história lá do povo saindo do Egito. Então, gostaria de ler uns textos hoje. Estou vendo que nós temos a visita aqui, né? A Agnes está nos visitando hoje. Que bom. Pelo visto, os Estados Unidos está bem quente, porque você está bem moreninha, né? Que bom, Deus te abençoe, minha irmã. Eu gostaria de pedir, quando eu for colocar as telas, que eu vou passar no slide, se puder colocar na transmissão ela fechada, chapada, toda aberta, para não precisar dividir o espaço comigo, porque quem estiver vendo, acompanhando de casa, vê melhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por esse tempo. Pedimos do Senhor a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, que queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, pela Tua misericórdia e graça, sustenta-nos aqui. Senhor Deus, alimenta o nosso espírito, Senhor, fale a nós. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tinha falado sobre aquela situação do povo atravessando a terra e queria dar continuidade hoje, então, falando mais ou menos para os irmãos situar nos textos, né, com o processo de, sendo Canaã, tornar-se Israel. O que eu quero dizer com isso? Porque nós vemos na palavra de Deus que quando Deus coloca um nome sobre uma determinada situação, Ele está tirando tipo um retrato, está tirando uma foto daquele momento. E a palavra Canaã, ela traz um conceito. A palavra Israel traz outro conceito. Por isso que nós percebemos que na Bíblia Deus muda. Às vezes, algumas pessoas, Ele mudou o nome. Assim como Ele o fará com cada um de nós. Apocalipse diz que Ele vai nos dar um novo nome, que vai representar toda a obra que Ele fez em cada um de nós. Aquilo que nós permitimos que essa graça salvadora dEle pudesse fazer em nós. O resultado disso tem um nome. E esse nome, o Senhor diz que lá em Apocalipse, que um dia Ele vai nos fazer conhecer esse nome. Lembra lá da pedrinha branca que Ele vai dar. Então, os nomes na Bíblia são importantes, têm significados. Então, eu queria falar sobre esse processo de transformação. Se nós lembrarmos aqui, aquele povo estava no Egito, e o Egito, ele é uma figura tipológica do mundo. E o faraó, então... Obrigado, Fred. O faraó, então, ele tem a sua representação. Ele fala de Satanás, um governo opressor. Um governo que veio para destruir, para acabar com o povo. O Egito fala de escassez. O Egito fala de sofrimento. O Egito fala de opressão. Esse povo, no Egito, entraram livres. Eles entraram livres, saíram escravos. Assim como aconteceu com Adão, nosso pai. Começou livre e virou escravo. O Egito é assim. Entrou livre, saiu escravo. Tornou-se escravo. Aquelas comidas estranhas, né? O Egito. A cultura do Egito entrou naquele povo. Eles pareciam com egípcios, tal como aconteceu com Moisés, que foi identificado como um egípcio. No Egito, eles tinham muitos ídolos. A queda
ela trouxe grande problema para todos nós. A queda, aquele pecado original lá de Adão, no Jardim do Éden, trouxe grande, terrivelmente, e nos impregnou daquilo que é mais terrível. É mais ou menos assim, irmão. Imagina aí, eu vou falar aqui, sem muito saber mas os irmãos vão me entender. É como se você pegasse um computador novo, você liga ele não faz nada. Você tem que instalar algumas coisas para ele começar a funcionar. Agora imagina que nesse computador novo, que ele tem que começar a funcionar, imagina que então, vem, igual a Bíblia diz, o inimigo vem e semeia a contenda ali no meio, coloca um vírus. Todo comando que você dá, ele vai executar, mas com um veneno carregado junto. Mais ou menos assim. Você pode fazer o avião, tem problema. Não, o avião é maravilhoso, eu quero um avião para as pessoas viajarem, para carregar as coisas. Aí vem um inimigo e fala assim, eu vou aproveitar e botar uma bomba dentro dele. Entendeu? Faz tudo de bom, mas o inimigo aproveita e ele tem o seu veneno. E aí você tem que colocar ali um antivírus. Né? Você tem que colocar um antivírus, que é para bloquear a ação do vírus. É mais ou menos assim que eu estou querendo dizer, que acontece com todos nós. O bem que eu quero, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o Senhor vai levar esse povo, vai tirar esse povo da terra do Egito. Mas aí, então, vai acontecer algumas coisas, e é isso que nós vamos ver aqui. No mundo diz assim, você quer ver quem é uma pessoa? Dê a ela poder e dinheiro. Ela se manifesta. Ela diz quem ela é. Com poder e dinheiro. A gente também tem outras frases, que é mais ou menos assim. As nossas atitudes, geralmente, são programadas. Eu me programo para conversar, eu me programo para falar algo com alguém, eu me programo para determinada atitude. Mas as reações, geralmente, elas não são programadas. As reações, elas acontecem. E o que tem dentro é que vai ser manifesto. Né? O que tem dentro é que vai ser manifesto. Então, o problema está com o vaso. É ele que tem um problema que tem que ser resolvido internamente. Porque Jesus, em todas as situações, manifestou vida. Em todas as situações, Jesus manifestou vida, porque nele havia vida. Né? No inimigo, a gente já vê exatamente o contrário. Né? Aí o mundo tenta justificar, né, essas reações erradas que nós temos com palavras até bonitas, né? Não, mas afinal de contas ninguém é de ferro, tal. Então, irmão, vai aqui um conselho. O velho homem não converte. Velho homem não converte. Ele tem que ser substituído. Tem que viver pelo novo homem. Velho homem não converte. Ele é um engano. Ele simula. Ele parece, mas não é. O velho homem simula, mas não é. Deus promete, então, levar esse povo para a terra que era chamada terra de Canaã. Por quê? Noé teve 3 filhos, o Sem, o Cão e o Jafé. Teve uma situação que aconteceu lá com o Cão, e ele foi amaldiçoado. Os filhos de Cão
em sua maioria aqui na terra, era habitada pelos filhos de Cão. Por isso, Canaã. Mas tinha também outros povos que habitavam aquela terra. Mas o nome Canaã, terra de Canaã, é o nome antes da restauração. Porque Deus diz que aquilo vai ser terra de Israel. Vai mudar o nome. Vai mudar a perspectiva da terra, dos habitantes da terra. Então Deus fala para eles assim, olha, irmãos, preste atenção. Você tem que entender, senão você não vai compreender as palavras. O povo está no lugar oposto ao que, para onde eles irão. Entendeu? Eles estão no Egito e Deus está apresentando para ele uma perspectiva diametralmente oposta ao Egito. Um é o oposto do outro. Então Deus falou para eles aqui, ó, vou levar vocês para a terra da promessa. E nessa terra da promessa, por que é terra da promessa? Que eu estou dando. Mas o que tem nessa terra da promessa? Ele falou assim, ela mana de emanar, de jorrar. Ela mana leite e mel. Irmão, imagina que ele ia falar que mana leite e mel. O que tem no Egito? Tem leite e mel? Não, irmão, lá tem a escassez. Ele está dizendo, o que vocês conseguem aqui com um suor terrível, lá flui. E ele não está falando leite e mel como se fosse algo comum no Egito. Não, ele está falando com algo que é novidade. É igual a gente que é mais velho, desejava comer iogurte. Era um potinho para o jovem todo da família, cada um dá uma bicada, né? Disputar um gole de Coca-Cola, 5 mãozinhas segurando a mesma garrafa para o outro não virar muito, né? Terra que mana leite e mel. É terra de abundância. É terra fértil. É terra próspera. É terra equilibrada. Irmão, hoje em dia, o YouTube fez muita coisa boa, mas também aquele veneno, né? Fez muita coisa ruim. Agora estão transformando o mel da terra prometida em mel de tâmara. Irmão, tinha sim o mel de tâmara, mas Deus está falando de mel. Só se tira mel de uma terra equilibrada. Quando você vê a abelha, é porque o negócio está funcionando. A função da abelha é polinizar, ela precisa de planta, ela precisa de flores para produzir o seu mel. Então Deus está dizendo que aquela terra era uma terra assim. Não era uma escassez, não. O povo, então, está vivendo por aquela promessa da terra prometida, que o Senhor prometeu, né? Agora, o que implica a terra prometida? Vou dizer aqui para os irmãos. Ela é a terra de Deus, primeiramente. Ela é a terra de Deus, onde Deus deve governar. Lá, eles seriam livres, não mais seriam escravos. Lá haveria comida farta. Já chegaria, como diz a Bíblia, teriam casas para habitar, cidades para morar. A Bíblia diz que era a melhor das terras. Ninguém na circunvizinhança teria as terras como aquela terra. Lá na terra prometida, tinha uma condição. Eles tinham que ser libertos de si mesmos. Eles tinham que servir o Deus único e verdadeiro. E eles tinham que aprender a cultura do céu, a cultura de Deus.
Eu vou ler uns versículos aqui e vou ser rápido nos versículos. Êxodo 3, versículo 8. Por esse motivo, desci, palavra de Deus, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra, olha aí, Deus não engana ninguém, tá? Ele falou que a terra é assim, mas ele fala que lá tem gente também. Está enganando ninguém, não. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Fora a turma que estava do lado de fora. Mas eu te pergunto, isso é algum problema para Deus? Se Deus está dizendo que está levando e vai fazer eles entrar? Pode ter quem for de inimigo. Entendeu? Você tem a terra próspera e tem os inimigos. Mas se Deus falou, você vai, irmão, vai. É uma questão de confiar, é uma questão de fé, é uma questão de crer. Não é a questão de olhar as circunstâncias, os inimigos. É uma questão de olhar para a mão do Senhor e confiar no Senhor. Não atemorizar pelos inimigos, mas confiar no Senhor. Levítico 20, 24. Da mesma forma vos tenho dito, tomareis, olha aqui, olha a colocação gramatical. Tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles. Tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles. Toda a terra. Qual que é o limite? Até onde foi botado o pé de Abraão. Mas que eu mesmo, Deus dizendo, de agora em diante, vos dou por possessão. Vocês é suas. Ele está dando. Deus está dando. Ainda está dizendo, eu vou te dar. Eu estou nesse negócio. Uma terra que mana leite e mel. Eu, o Senhor, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Ezequiel 20, versículo 6. Naquele dia jurei a eles que os libertaria do Egito e os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu, olha aqui, que eu mesmo havia preparado para eles. Deus falou que ele fez algo para aquele povo e estava dando para ele. Deus dá alguma coisa ruim? Terra onde manam leite e mel. Olha aqui, olha, isso aqui é Deus adjetivando, tá? A mais linda e exuberante de todas as terras. É Deus falando isso. Deus está dizendo que é a mais linda e exuberante de todas as terras, aquela terra. Irmão, aqui para nós, hoje nós sabemos que a terra fala de Cristo. Ele é o mais lindo e exuberante. Não há ninguém que se iguale ao Senhor. Por isso que ele tinha que colocar eles numa terra diferente de todas as outras terras. Irmão, é um trem maluco. Você pensa numa coisa. Em cima você tem um monte que cai neve. Né? Depois você tem os rios. Depois você tem uma vasta vegetação, produz tudo ali. Aí, irmão, você tem uma lagoa que parece um mar. Que ele tem ondas, mas é uma lagoa. Por isso que chama Mar da Galileia. Aí você desce mais, você tem um mar salgado. O mar morto. Tem sal também nessa terra. Irmão, sal é uma preciosidade quando não se tem nada. É uma das primeiras moedas dos homens. Sal. Você tem sal. Você desce mais um pouquinho, você chega ao sul, você tem o Mar Vermelho, que é o mar mais limpo da face da terra. É o Mar Vermelho. Que não é vermelho, é azul. Irmãos, você tem
Do outro lado, o Mediterrâneo. Você tem as planícies lá do Carmelo. Irmão, um pedacinho de terra, pequenininho, que se atravessa com poucas horas de carro, na parte mais extensa, tem tudo isso. Só Deus para fazer um negócio desse. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Quando a gente viaja para conhecer neve, lá está tudo dentro do mesmo lugarzinho. Tem tudo. Você está entendendo o que eu quero dizer? A diversidade de coisas que Deus colocou num pedacinho de terra pequenininho ali, só naquele lugar. É algo exclusivo. É o centro da terra. Êxodos 13, 5. Quando o Senhor vos fizer adentrar... Quem vai fazer entrar, irmão? Nós temos que prestar atenção nas palavras. Quando o Senhor vos fizer adentrar a terra dos cananeus, quem vai entrar então, fazer entrar, é o Senhor, não é a força do braço deles. Muito embora eles tenham que se posicionar. Dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde manam leite e mel, então, havereis de celebrar esta cerimônia sempre neste mesmo mês. O objetivo da terra não era simplesmente sair do Egito e cair em outra terra. Aquela é a terra do Senhor. É um lugar que o Senhor falou, deixa sair meu povo para me prestar culto. Deixa as mulheres e as crianças, deixa não sei... Não. Vai sair tudo para me prestar culto. É nessa terra. Então, em Cristo, a nossa posição é sempre essa, de nos render, de prestar culto ao Senhor. A liberdade que nós temos, que saímos da escravidão, é para Cristo. Não é para nós mesmos. E aqui, Deuteronômio 9, a partir do versículo 6, diz assim, presta atenção. Sabe, portanto, bota na cabeça, presta atenção nisso. Olha aqui, não é de forma alguma, por qualquer mérito de justiça, ou porque sejas bom. Vou ler de novo. Não é de forma alguma, por qualquer mérito de justiça, ou porque sejas bom, que o Senhor teu Deus te concede possuir essa terra. O mérito não é nosso. É porque Deus é bom. Mas, Senhor, por que eu? A gente tem esses negócios, né? A gente vê muito em música, né? Por que eu, Senhor? O que o Senhor achou em mim? Nada, irmão. Não tem nada. Deus colocou todo mundo debaixo do mesmo pecado para usar de misericórdia com todos. Mas, às vezes, a gente, quando é objeto do amor de Deus, assim, né? A gente acha que a gente é o único, né? Mas por que eu, Senhor? Aí começa a olhar, será que é minha roupa, meu óculos, é minha carteira? É porque eu sou... Não, irmão, não. É trapo de imundícia tudo, vai tudo para o lixo. É porque Deus é bom. Não é por outra coisa que Ele nos salva. Então, quando você vir na sua cabeça, que também vem na minha, mas por que, Senhor? Não tem porquê, irmão, é porque Deus é bom. Ele quis manifestar a sua graça e salvar. Porque tu és, aí, um povo teimoso. Lá em casa a gente faz um concurso para ver quem é mais teimoso. Mas a família toda teimosa. Mas porque tu és um povo teimoso e desobediente. Não é porque nenhum mérito, nós não temos mérito. Nosso mérito está em se render a Cristo. Agora,
Antes de a gente ver as imagens, está, Duda? Não, Duda, pode passar as imagens. Eu gostaria que vocês vissem rapidamente, nós não vamos demorar, quem são os inimigos da terra. Como é que a terra estava ocupada. Para você ver se tem alguma coisa que parece com sua vida, com a minha vida. Esse traçado preto é a terra de Israel. Está faltando a pontinha, um Vzinho aqui embaixo, uma pontinha ali em cima. Mas olha lá, heteus, girgazeus, perizeus, do lado de lá, pé da Galileia lá. Refaíns, que é gigante, amorreus, também era tudo grande. A Bíblia chama eles de tamanho de cedro. Reino de Og está fora, mas já era outro inimigo, estava ali por perto. Girgazeus, reino de Sion, amonitas. E aqui embaixo, ainda tem Moabe, ainda tem Edom, todo mundo aqui embaixo. E não saiu na imagem. Olha ali, do lado de cá, perto de Siquém, você tem cananeus, ferezeus, heteus. Olha os filisteus, continuam até hoje lá na faixa de Gaza, lá perturbando. Heveus, no meio, no centro. Cananeus, gibeonitas, jebuseus. Jebuseu é aquele povo que era dono da cidade de Jerusalém. Jebus, Jerusalém. Amorreus, perto de Hebrom. Iteus, lembra lá do Caleb que foi lá pegar os gigantes? Né? E ali vai descendo mais. Irmão, essa é a terra. Cheia de inimigo. E essa é a terra que mana leite e mel. Ela está guardada, ela está protegida. Todo mundo quer. Mas você sabe qual que é o objetivo desses inimigos aqui? Impedir que o povo desfrute da vida de Deus. Aquela terra tem tantos inimigos, é que ela não quer, o inimigo não quer que nós a possuamos. Vamos passar as imagens. Amalequitas, neto de Saul, né? Eles são muito marcados na Bíblia porque eles pegavam os crentes cansados, se a gente pode falar assim, na leitura do Novo Testamento. O povo de Deus fazendo a caminhada no meio do deserto, a Amalequita pegava os cansados, os da rabeira, e matava eles. Por isso, eles são marcados na Bíblia, os amalequitas. Porque eles pegavam os crentes cansados, os crentes que não estão querendo caminhar, o inimigo vai lá e Deus prometeu destruir completamente por causa dessa maldade. Era um povo beligerante, não gostava de Israel. Olha onde habitava, Negev, deserto. Você pensa que ninguém quer o deserto, os caras moram lá, para perturbar, para tentar impedir que o povo entre, porque o povo entra na terra pela essa parte mais central ali, estava ali para perturbar. E tentou impedir que o povo de Deus passasse. Passa. Amonitas. Amonitas, lembra de Amon. Amon lembra de Amã. Amã, Jordânia, aquela turma ali do lado. Filho de Ló, sua filha mais nova, povo cruel. Nordeste de Canaã, aquela Jordânia, né? Adorava aos deuses Maloque. Nos seus rituais tinha atos sexuais e sacrifício de crianças que eram queimadas vivas. Terrível. Esse povo passa. Amorreus. Moravam os amorreus na região montanhosa e na central. Parte para ali para cima. Guerreiros poderosos. Região de Siquém é onde Abraão vai morar logo ali. É onde tem os dois montes, Gerizim e o outro é o Ebal. Monte da Bênção e Monte da Maldição. Gerizim é ali, região de Siquém. Olha lá, adoravam a Baal, queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, se cortavam. E aí, que eles consideravam o Baal como o Deus Sol, né? E a Sera, eles falavam que ela era a esposa de El. A Sera
vocês vão lembrar sempre na Bíblia. Acera era um culto que eles não podiam ver uma árvore. Adorava a árvore. Ver um toco, adorava o toco. Acera. Por isso que você vai ver na Bíblia, corta os bosques, que era lugar de culto de Acera. Derruba os bosques. Você vai ver muito quando você estiver lendo sua Bíblia, Velho Testamento. Acera. E El, no panteão, é assim, os cananeus tinham uma relação de ídolos. E o chefe de todos, como se fosse o Deus Supremo, era o El. E Acera era a esposa do El. Né? Oferecia a oferta de animais e de alimentos. Pode passar. Eveus. Vivia na região montanhosa, norte de Canaã, adorava esses deuses aí. Ó. Um fraquinho. Né? Nibasa. Nem esse dava importância para o coitado. Né? Tartaque, Adramaleque. Sacrificavam crianças. Até os inofensivos gostavam de matar uma criança. Vamos mais. Cananeus, descendentes de Canaã, filho de Cão, viviam ao longo da costa mediterrânea e nas planícies. Gostavam do melhor. Agricultores. Adoravam múltiplos deuses e construíram cidades como Jericó e Ai, as primeiras a serem derribadas. Adorava a Baal e Astarote, deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Era simbolizado por uma vaca. Faça-nos um Deus. Lembra, né? Fez um bezerrinho lá. Vamos embora. Consistia em oferta de alimentos e animais e até sacrifícios humanos. Também fazia ofertas de incenso e de presentes. Ritual consistia de celebração à fertilidade, festivais que envolviam música, danças e práticas sexuais rituais. Vai passando. Olha lá, o ferezeu e o hiperezeu é a mesma coisa. Habitava nas regiões férteis da região do Carmelo. Trabalhava com terra e gado. Não foram destruídos. Vivia em aldeias sem muralhas. Suave, tranquilo. Passa. Filisteus, aquela turma que aí continua perturbando até hoje. Essa turma, eles vêm descendo pelo mar. E entra. Até Faraó do Egito tinha medo deles. Esse era o cramunhão da turma. Nenhum faraó ousava mexer com eles. Lembra quando Deus vai andar com o povo por 11 dias, ele fala, não vou passar por cima, senão os filisteus pegam ele, vão passar por baixo. Porque o povo tinha que ser treinado em guerra primeiro. Maiores inimigos de Israel, o povo estrangeiro que habitava a região costeira, conhecida hoje como faixa de Gaza. Um povo do mar, conhecido pela força militar. Adorava Dagon, deus dos cananeus e amorreus. Deus da fertilidade e agricultura. Os irmãos lembram daquelas passagens lá, né? Que levou a arca e ficou lá no templo de Dagon, que o Dagon se quebrou, Deus derrubou ele? Filisteus. Passando. Gibeonitas. Era remanescente dos amorreus, parente próximo. Astutos. É uma marca que a Bíblia coloca quando eles enganam Josué na entrada pela terra. Tornaram-se servos do santuário israelita, porque foi feito um acordo com Josué, e aí agora não podia destruir mais ele. Né? Então, eles passaram a ser aqueles que iam catar lenha para o culto. Tornaram-se servos do santuário israelita, desempenhando ofertas conectadas ao culto, pegar água, essas coisas. Girgazeus, descendente de Cão, habitava nas regiões centrais e ocidentais de Canaã. Povo perverso. Tem nada que presta. Vai mais. Eteus, Iteus e Titas. Lembra de Urias? Urias era o quê? Hein? Eteu. Urias, o Eteu. A misericórdia de Deus, né? Está na linhagem dos guerreiros de Davi. Urias, o Eteu. Os Eteus faziam parte do grupo dos Hititas, uma civilização da Anatólia, onde é a região da Turquia hoje. Relacionamento com os hebreus era misto, com episódios de conflito e de paz. Vivia por diversas regiões. Eram bons guerreiros e habilidosos em arquitetura e diplomacia. Os caras macios, pé de pano. Né? Eveus, associado aos amorreus, habitantes habitavam a região de Siquém. Também viviam na região montanhosa ao norte de Canaã, em áreas que hoje correspondem ao Líbano e Síria, parte bem norte. Passa mais. Jebuseus, descendentes dos filhos de Canaã,
habitava a região montanhosa central, Jerusalém, aquela região central ali, terra de Judá. Passando. Refaíns, habitantes das montanhas e da área central, são associados à área ao leste do Rio Jordão, né? É assim, ó, leste do Rio Jordão é Jordânia, tá? Ao leste do Jordão. E a região de Bazã. Bazã é aquela parte alta da Galileia que vai subindo. Lembra que aquilo ali era tão fértil? Lembra que o Salmo fala, fortes touros de Bazã me cercaram, porque era uma região que tinha tanto alimento, que os bois de lá era tudo criado, tudo redondinho, entendeu? Bazã. São frequentemente descritos como gigantes ou de estatura imponente. A Bíblia menciona a terra dos Refaíns e a presença de gigantes na região, associando-os a uma raça de homens grandes e poderosos. Edomitas, que está lá no sul, descendentes de Esaú, viviam na região de Edom, nas montanhas de Seir, próximo ao sul de Israel. Tinha uma relação tensa com os israelitas, porque na profecia diz, você só será liberto quando você se sujeitar ao seu irmão. E eles não querem se sujeitar. Então, por isso tem essa relação controversa. Passando. Moabita, descendente de Ló, é o outro menino. Descendente de Ló, vivia ao leste do Mar Morto, no território de Moabe. Tiveram tanto aliança quanto conflitos com Israel. Ruth é a figura que a gente mais lembra na Bíblia, de uma moabita, né, que entrou também na genealogia do Messias. Agora, rapidamente, vamos ver o que se produz nessa terra. A tão desejada terra e tão cheia de inimigo. Trigo, base da alimentação. Cevada, faz a alimentação e dá comida para os bichos também. Uva, você come uva, chupa a uva, faz vinho, faz suco. Uva, passa. Figo, né? Romã, azeitona, que você faz um tanto de coisa, você come azeitona, faz azeite, do azeite você faz sabão, faz culto a Deus, você faz perfume, várias coisas. Iluminação, né? Tâmaras, outra fruta maravilhosa. Cadê? Passou muito? Lentilhas. Lentilha, usada para sopa e para dar para comida para os bichos. Grão de bico. Um ensopadinho faz umas bolinhas gostosas. Ervilha. Gente, o problema do gordo é que ele só é gordo porque ele come de tudo. Ervilha, né? Amêndoas, né? Nozes. Olha lá. Carne de ovelha, de cabra, carne de boi, leite. Leite você faz coalhada, leite você toma leite você faz manteiga, faz queijo. É muita fartura, né? Peixe, leite dos derivados, sal, ervas aromáticas, mel, água. Você está entendendo? É terra que emana leite e mel. Tem de tudo nessa terra. E quando os espias chega com a vara, 2 carregando um cacho de uva. Então, para você ver que Deus não estava brincando com os caras. Tem mais nada aí, né, Duda? Acabou. Então, irmãos, isso é a terra. Isso é a terra. Então, tantos inimigos. Agora, preste atenção. Lembrando da figura do computador que eu estava falando. Tá? Olha, Deus falou assim, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Você vai desfrutar. O problema é o que está aqui dentro dessa cabeça. Entendeu? Por isso que Jesus falou, o que faz mal é o que sai, não é o que entra. Aí, irmãos, acontece que nós somos aquele do computador contaminado. Então, a gente vê, por exemplo, eu vi Marta saindo aqui. Eu posso pensar várias coisas. Ela está mandando devagarzinho agora. Aí eu posso falar, ela ficou com vergonha. Né? Saiu porque está cansada.
Mas pode ter saído porque não quer me escutar. Entendeu? O mal está aqui dentro. Se os olhos forem bons, coitada dela, está com sede, né? Precisando ir no banheiro, né? Alguma coisa. Mas se for mal, meu irmão, não pensa coisa que presta de jeito nenhum. O problema está aqui. E a gente alimenta a nossa mente só com suspeitas. Só com suspeitas de pensar mal, de imaginar errado. Assim é a nossa cabeça. Assim é a nossa cabeça. As nossas imaginações nunca acertam, porque ela só pensa mal. Ela só pensa o errado sobre as pessoas e as situações. A gente imagina, você imagina a partir de onde? Da sua cabeça, da minha cabeça. Eu não imagino a partir da cabeça do outro. Eu imagino a partir da minha cabeça. Então, eu sempre, conforme o estoque de coisa que está dentro da minha cabeça, conforme a maldade que está dentro da minha cabeça, eu vou pensar a respeito de cada uma das pessoas. Por isso que a Bíblia bota um freio e fala assim, não pense além do que convém. Não pensar além do que convém é não pensar segundo o mundo, não pensar segundo Satanás, não pensar segundo Adão caído. Não pensar além do que convém. A gente sempre pensa mal. A gente é terrível, não é brinquedo. Deus falou. Essa turma não é brinquedo. Entendeu? Mas são esses que vão julgar tudo. Vai julgar as pessoas, vai julgar o culto, vai julgar a leitura, vai julgar tudo, conforme isso aqui. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Passa a pensar conforme Cristo. Natanael está vindo lá, mas André conversando. Chama o André, né, falando com o Natanael. O Natanael, chama o Messias. E o Pedro já está lá. O Natanael, aquele cara normal, normal para essa terra. O que Natanael fala? Da Galileia, Nazaré, vai vir coisa que presta. Você é doido, rapaz? Aí quando chega, está Jesus, que estava vindo, por isso que ele falou, de Nazaré vem alguma coisa que presta. Chega lá, vê Jesus. Aí Jesus, para desarmar ele, direto, já dá uma, como diz o outro, já dá uma no peito dele, assim, né? Fala assim, te vi debaixo da figueira. Ele, como? Vi você debaixo da figueira. Cara, aquele desmontou Natanael, na hora. Uma palavra de Jesus apenas é suficiente para nos desmontar. Não precisa de duas. Natanael se rende. E você sabe o que Jesus fala do Natanael? E Jesus não está com mão de pelica, luva de pelica, passando para fazer gracinha, não. Ele fala segundo o seu coração. Ele fala segundo a sua mente celestial. Um verdadeiro israelita que não há dolo, ele não pensa mal de ninguém. Mas o que ele estava fazendo? Pensando mal. Mas Jesus falou, não, esse cara não pensa mal de ninguém. Quem está certo? Eu prefiro ficar com Jesus. Você está entendendo, irmãos? Os nossos julgamentos, que são a causa dos nossos grandes problemas, geralmente são feitos tendo por base o inferno. Não vai juntar, vai dividir. Porque essa é a função principal de Satanás, dividir. Roubar, matar e destruir. Entendeu? Então, agora acho que eu posso falar sobre os outros textos. Não vou fazer isso, não. Os irmãos me desculpam, mas eu vou entrar e vou parar no meio. Então, não vou fazer isso, não. O link está ali, daqui a pouco ele me chama a atenção. Fomos fazer uma visita para o Paulo, ele deve estar escutando a gente. Ele falou, senhor Cleito, você fala muito.
Vou parar por aqui, tá, irmãos? Se o Senhor nos der outra oportunidade, a gente continua depois. Mas, irmãos, lembra que nós temos que transformar a nossa mente. A nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. E isso somente Cristo pode fazer. Mas a gente tem que permitir, tem que seguir os conselhos do Senhor. Senão não muda. Senão a gente continua terreno. A gente continua mal, a gente continua pensando mal das pessoas, provocando divisão, achando que somos assertivos e conseguimos entender as coisas. Não somos, irmãos. Nós precisamos dos olhos do Senhor, para poder abrir os nossos olhos, para a gente ver como o Senhor, né? Faz o Senhor ver a gente, ver essa situação, revela o que está aqui, Senhor. Por isso que a Bíblia fala, Amós, capítulo 3, versículos, se não me engano, 6 e 7, ele vai falar assim, tocará a trombeta, que as cidades eram cercadas, né? Então, quando tocava a trombeta, era o vigia que trocava a trombeta, porque o inimigo estava aproximando. Então, ele diz assim, tocará a trombeta sem que o povo da cidade se estremeça? Na hora, irmão, tremia, era o inimigo que está vindo destruir a gente. Aí ele fala mais, acontecerá algum mal na cidade sem que do Senhor tenha vindo? Irmão, não se trata, preste atenção, não se trata da soberania de Deus. Não é isso. A questão não é essa. Preste atenção. Não se trata da soberania de Deus, do governo de Deus. Da parte de Deus está tudo perfeito. Assim seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, não tem problema. No céu não tem problema. O problema não está no céu. O problema não está na soberania de Deus. Aonde é que está o problema? Nós. Por quê? Porque a gente não se sujeita, porque a gente não obedece. Então, quando acontece uma coisa, Deus é soberano, irmão, isso aí você estava falando que açúcar é doce. Eu sei que Deus é soberano. Temos que ver como é que a gente anda no meio dessa soberania de Deus aqui. Como é que eu me posiciono? Como é que eu me movo? É essa que é a questão. E aí a Bíblia nos ensina, vai ter compaixão do seu irmão. De nada adianta eu ver Omar estourado, arrebentado, e eu virar para ele e falar assim, Deus é soberano, mano. Não confortei ele em nada. O que eu fiz? Nada, passei por cima. A Bíblia fala que nós temos que aprender a ter compaixão uns dos outros, amor, colocar no mesmo lugar. Imagina que Jesus descendo o lugar, falando do bom samaritano, né? Conhecido o texto do bom samaritano. O cara está todo arrebentado, ele olha para o cara e fala assim, Deus é soberano. E desce, mudou nada. Porque Deus é soberano. Eu sei que é, mas e a nossa atitude diante da soberania de Deus? A Bíblia diz, se você vê seu irmão todo estourado, precisando de uma roupa, precisando de uma comida, precisando de uma coisa, você fala, vai com Deus, Deus é soberano, fala, onde está a sua fé? Mudou alguma coisa? Você foi útil para alguma coisa? Eu fui? Não. Não mudou nada. Mas a Bíblia quer que a gente se aproxime, que a gente se envolva, que a gente clame a Deus, interceda, sabe? Misture naquela situação para o Senhor ser visto, o Senhor ser glorificado, né? Para que a vontade que é feita no céu seja feita na terra. Porque é isso que Deus faz com todo homem. Ele se compadece, ele vem, ele cuida, ele sara, ele alimenta, ele faz tudo isso. E ele quer que a gente seja os mesmos instrumentos, assim como ele é. Então não basta a gente falar, o irmão está doente, amém, bota a mãozinha. Ora. Ora de verdade. Interceda, tira um tempo, visita, faz alguma coisa. Nós temos que sair da letargia em que nós nos encontramos. E justificamos com palavras bacanas, mas não fizemos nada. Irmãos, é para outra pregação.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos cuidados do Senhor, pela forma como o Senhor cuida de cada um de nós, com amor, com graça, com misericórdia. Ó Senhor, com o teu Santo Espírito, que o Senhor não nos deixou órfão, que o Senhor continua guiando, coordenando cada um dos nossos irmãos e irmãs, a minha vida também. Muito obrigado, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para ver a amplitude desse teu reino maravilhoso. Essa terra que emana leite e mel em Cristo, Senhor. Senhor, faz-nos ver, Senhor, a beleza do Senhor. Impressiona nossos corações. Livra-nos de ser terrenos, Senhor Deus, de sermos desprezíveis, de ser objetos de destruição. Livra-nos, Senhor. Senhor, muda essa nossa natureza, Senhor. Senhor, que a gente possa ver como o Senhor vê. Que a gente possa buscar agir como o Senhor age, Senhor. Senhor, manifestar o céu na terra, Senhor. Sermos instrumentos da Tua graça, Senhor. Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor.